será construída uma faixa adicional entre os quilômetros 47 e 50, no sentido interior. A previsão é de 24 meses para a conclusão. Durante as obras, a quantidade atual de faixas será mantida, com interdições apenas à noite e de forma rápida. Atualmente, o trecho recebe cerca de 49 mil veículos por dia e está com sinalização reforçada e monitoramento constante para garantir a segurança. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. E a partir de agora, eu, Heitor Fredo, convido você ao maior giro de notícias da região metropolitana de Campinas, do nosso interior paulista, mas com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com os bastidores do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos aqui em Campinas, no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. E hoje a gente abre esta edição trazendo um convidado para um debate que está em pauta na política brasileira e que hoje também terá o seu espaço no Teatro da Arena Unicamp. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, estará em Campinas ao longo do dia para algumas agendas, incluindo o lançamento do livro publicado pelo deputado federal, intitulado Para Onde Vai a Esquerda? A agenda faz parte de um giro do deputado Guilherme Boulos por cidades de todo o Brasil para organizar o que é chamado como a ofensiva da esquerda contra o cerco da extrema-direita e em direito da defesa do Brasil contra as ameaças dos Estados Unidos. E o deputado federal Guilherme Boulos está conosco para falar um pouco mais sobre esse encontro na Unicamp, sobre esse debate que vem tomando conta da política nacional. E a quem agradecemos, deputado, pela atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite para conversar conosco nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para o senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes da região de Campinas. Um enorme prazer falar com vocês no início dessa semana, no início dessa segunda-feira. Sem entregar o spoiler do livro, mas a pergunta do título é a pergunta da política atual também para uma boa parte da população. Para onde vai a esquerda, deputado? Olha, Heitor, eu acho que o papel essencial, a missão histórica da esquerda é o combate às desigualdades sociais. É a luta por justiça social no nosso país e no mundo. Nesse momento, a esquerda enfrenta um desafio no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no resto da América Latina, que é o desafio de enfrentar a ascensão de uma extrema-direita fascista, de uma extrema-direita autoritária, que coloca em risco conquistas históricas de direitos sociais, que coloca em risco a conquista da democracia brasileira, o direito ao voto, o direito de eleger seus representantes, enfim, liberdades democráticas essenciais que nós conquistamos com o fim da ditadura militar. Tudo isso está em risco, né? O papel da esquerda nesse momento, do meu ponto de vista, ele é duplo. Ele é um papel, ao mesmo tempo,
de ser essa barreira de contenção para evitar um projeto autoritário, antipopular, de retirada de direitos no país, e também de seguir apresentando um horizonte de futuro, justiça social para reduzir as desigualdades. Esse é o tema que hoje, por exemplo, está se tratando no Congresso Nacional e na política brasileira. Você pegue o debate que nós tivemos no mês passado sobre a taxação de super ricos, né? Tributar bilionários, banqueiros, betes, e ao mesmo tempo zerar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, que é 90% da população brasileira. Esse é um debate essencial, é o debate de quem paga a conta no nosso país. E no nosso ponto de vista, e essa é a posição do governo Lula, quem tem menos tem que pagar menos, quem tem mais tem que pagar mais. Então, esses são alguns elementos que a gente busca dialogar e propor no livro Para Onde Vai a Esquerda, que eu vou ter o prazer de lançar hoje aí em Campinas. 18 horas no Teatro da Arena da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Esse evento, ele é exclusivo para estudantes ou ele é aberto a toda a população, deputado? Totalmente aberto, Heitor. A gente resolveu fazer lá, porque tem uma tradição de eventos políticos no Teatro de Arena da Unicamp, é um espaço ali grande, tem já a presença dos professores, dos estudantes, mas é um evento aberto para toda a sociedade. Todo mundo vai ser muito bem-vindo, que apareceu hoje às 18 horas lá no Teatro de Arena. Uma das críticas da direita no estado de São Paulo seria o que eles chamam de instrumentalização das universidades estaduais, principalmente Unicamp e a USP, com um viés ideológico para a esquerda. Recentemente, o deputado estadual que foi candidato a prefeito em Campinas, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, inclusive, pediu na Assembleia Legislativa a intervenção do governador Tarcísio de Freitas por conta de um curso que ele entende ser um movimento político ideológico numa parceria da Unicamp com a Fundação Perseu Abramo. Como é que o senhor entende essas críticas às universidades estaduais e qual o papel da Unicamp, da USP, de outras universidades no debate político brasileiro, deputado? Veja só, a USP e a Unicamp estão entre as principais universidades da América Latina em termos de produção científica, em termos de inovação. Vamos nos lembrar que quando nós enfrentamos a maior crise da nossa geração, que foi a pandemia, né, os respiradores, os ventiladores, para poder lidar com a falta de ar da Covid, né, foram desenvolvidos por professores, pesquisadores, laboratórios das universidades públicas. Quem não gosta de universidade pública não gosta de conhecimento, não gosta de ciência. E universidade pública não é espaço para pensamento único. Universidade pública é um espaço de pensamento diverso. Eu lamento que a direita brasileira tenha uma dificuldade muito grande de conviver com a diversidade, com o pensamento divergente, né? Existem cursos de professores mais ligados à esquerda, existem cursos de professores mais ligados à direita. Isso é a democracia. É natural que você, no espaço da universidade pública, todas as vozes se expressem. Querer silenciar, querer calar, aliás, é uma contradição, né? A direita brasileira vive à torto e à direito reclamando de que é censurada, de que sofre censura do judiciário. E aí, quando tem um pensamento divergente em outros espaços, quer calar, quer silenciar. É um desrespeito com a universidade pública, é um desconhecimento da missão de diversidade que a universidade pública tem. Eu acho que o papel da Unicamp, o papel da USP, o papel das universidades federais é um papel de fomentar o debate amplo e aberto na sociedade, seja do ponto de vista científico, da sua elaboração e aprofundamento, e as nossas universidades fazem isso muito bem, seja do ponto de vista do debate político e social, e as universidades sempre foram um lugar de efervescência. Sabe quem não gostava disso, Heitor? A ditadura. A ditadura invadiu campos universitários, a ditadura prendeu professores e estudantes que se manifestavam politicamente. Numa sociedade democrática, esse tipo de comentário, de iniciativa, como do deputado que você mencionou, é absolutamente inadmissível. Nós estamos conversando com o deputado federal Guilherme Boulos, que hoje lança em Campinas, às 18 horas, o livro Para Onde Vai a Esquerda, evento que acontece no Teatro da Arena da Unicamp.
Deputado, o senhor foi um dos mais votados em Campinas, na região metropolitana, em 2022. Gostaria de saber como foi o trabalho nesse período, também voltado para essa região, e como é o diálogo do prefeito de Campinas, Dário Saad, dos prefeitos da região metropolitana, com os deputados do estado de São Paulo. Se é que há um diálogo, mas como é essa relação, sabendo que também a grande maioria dos prefeitos da RMC são ligados a grupos bolsonaristas ou estão em partidos que apoiam o governo Tarcísio de Freitas? Pois é, eu fui um dos deputados mais votados em Campinas e na região metropolitana de Campinas. Inclusive, tenho parceria com vários grupos na região. Enviamos até recursos de emendas parlamentares para o Hospital das Clínicas da Unicamp, que passou por uma situação delicada. Estivemos juntos com o presidente Lula e, mais recentemente, com a vereadora Fernanda para levar investimentos de saúde para Campinas através das seleções do PAC. Fizemos parceria com cooperativas de agricultura familiar da região, junto com a Companhia Nacional de Abastecimento, para poder comprar alimentos. Sabe, tem uma coisa que os pequenos produtores agrícolas, eles têm uma dificuldade tremenda de botar o alimento no mercado. Sabe, o agricultor familiar, o pequeno. O grande agronegócio já tem todos os circuitos dele, bota para exportar e tal. O pequeno, ele produz muitas vezes sem veneno, orgânico e tal, só que ele não tem a logística, ele não tem os canais para botar no mercado. Então, o que eu fiz? Eu peguei um recurso significativo de emenda parlamentar, busquei organizações de pequenos produtores agrícolas de todo o interior de São Paulo, fiz uma parceria com o presidente Lula, com a Companhia Nacional de Abastecimento, botamos esse dinheiro para comprar a safra desse pequeno produtor a um preço justo, para ele não ficar refém de atravessadores, e estamos levando esses alimentos produzidos pelo pequeno agricultor para cozinhas solidárias, para fazer feiras solidárias, levando esse alimento gratuitamente para pessoas que mais precisam, né? Então, isso passa por cooperativas de Campinas. Nós temos também uma luta por moradia histórica que a gente tem buscado acompanhar e apoiar para que seja viabilizada pelo Minha Casa Minha Vida, que é a ocupação Mandela, aí na cidade. Tenho atuado em parceria com a vereadora Fernanda, com outras figuras da região, para que a gente possa construir e viabilizar mais. Lamentavelmente, não tivemos nenhum diálogo com o prefeito. Tem gente que coloca a questão partidária acima do interesse da cidade, né? Infelizmente, tem gente que é assim. Aliás, eu me pergunto, eu posso passar aqui a lista de todos os investimentos do PAC na área de saúde, na área de educação, do governo do Lula, aí em Campinas. Eu me pergunto quais foram as realizações do governo do Tarcísio de Freitas aí em Campinas. Além de pedágio, porque pedágio ele sabe fazer bem. Aliás, se o Tarcísio governasse igual fizesse pedágio, o estado de São Paulo já estava com o IDH da Suécia, né? Então, o que fez aí na região a não ser levar pedágio free flow, né? Então, eu acho que esse debate precisa ser feito com franqueza, para além das preferências ideológicas de cada qual, nós precisamos olhar para as realizações que cada governo tem feito aí em Campinas. Deputado, para a gente finalizar, o senhor na última semana pediu ao presidente da Câmara que corte proporcionalmente os salários dos bolsonaristas que obstruíram o trabalho no plenário, na cena que o Brasil todo acompanhou na semana passada, em função da tentativa de colocar em pauta assuntos como a anistia aos presos de 8 de janeiro e as questões envolvendo o tarifaço do presidente Donald Trump. Como é que está essa negociação e como o senhor imagina que será o clima nesta semana que se inicia, que é aguardada uma resposta por parte da Corregedoria da Câmara e que pode terminar na punição daqueles que ocuparam o plenário na semana passada, deputado? Leitor, é uma vergonha, né? Eu acho que todo mundo que assistiu àquela ocupação da mesa e inviabilizar os trabalhos do Congresso sentiu vergonha alheia com aqueles parlamentares que estavam lá. E que, aliás, já têm atuado como traidores da pátria.
Alguns deles, 2 semanas antes, levaram uma bandeira do Donald Trump para dentro da Câmara dos Deputados. O cara que está botando tarifa e ameaçando emprego do povo brasileiro, que está atacando a soberania nacional. É uma indecência política. É isso que os bolsonaristas têm representado lá na Câmara Federal. Olha, eu acho que é o seguinte, deputado já tem uma escala de trabalho bastante reduzida e ainda não quer trabalhar e deixar os outros trabalhar, não tem que ganhar salário. Foi isso que eu entrei com o presidente Hugo Mota pedindo o corte de ponto, o corte de salário desses parlamentares. Espero que ao longo dessa semana a gente tenha uma solução efetiva de que eles sejam punidos, tenham uma suspensão de mandato, porque é absolutamente inaceitável deixar o parlamento brasileiro, que deveria estar votando o fim da escala 6x1, deveria estar votando zerar imposto de renda, taxar super ricos, que o parlamento fique refém do interesse pessoal e político de meia dúzia de bolsonaristas que querem anistiar o seu chefe. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL aqui do estado de São Paulo, que nesta segunda-feira, às 18 horas, lança o livro Para Onde Vai a Esquerda no Teatro da Arena da Unicamp, onde também vai ser realizada uma plenária com a população, evento aberto a todos. Deputado, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom dia, uma boa semana de trabalho ao senhor e a toda a sua equipe. Eu que agradeço, Heitor. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui na Rádio Bandeirantes e uma excelente semana para todo mundo que nos ouviu aí na região metropolitana de Campinas. Um abraço. 10h17, Manhã Bandeirantes, só começando nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025 e orientando você também que nos dá carona pelas estradas e rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, com uma informação atualizando aqui de um acidente que foi registrado mais cedo e ainda traz reflexos aqui na região de Campinas. Para você que segue sentido capital paulista, hein? Às 10h18 tem um acidente que provoca 2 quilômetros de lentidão entre o KM 97 e o quilômetro 95 na pista sentido capital da rodovia dos Bandeirantes. Melhor opção para seguir para a capital paulista nesta manhã, você que sai de Campinas, é pela rodovia Anhanguera. Morador que de repente tem ali o acesso próximo ao quilômetro 97, 95... talvez tenha mais dificuldade de encontrar a saída também para a rodovia Anhanguera, mas se você tiver essa possibilidade, opte pela Anhanguera para ir à capital paulista. A única lentidão é de 1 quilômetro por excesso de veículos no trecho que passa por Jundiaí. Estamos ainda aguardando novas informações sobre atendimento que acontece agora por parte da concessionária. Não há informações de feridos, felizmente, nessa colisão. Agora, nas últimas horas, final de semana também foi marcado por alguns acidentes. E hoje a rodovia Anhanguera teve um acidente já registrado também na chegada à capital paulista. No final de semana, um motociclista de 31 anos morreu em um acidente no quilômetro 67 da rodovia Anhanguera, trecho que passa pelo bairro dos Fernandes, em Jundiaí. A Polícia Militar Rodoviária diz que a vítima bateu a moto na traseira de uma outra motocicleta e em seguida caiu no asfalto. O corpo do motociclista foi removido, levado ao Instituto Médico Legal para exames e o motivo principal do acidente ainda vai ser investigado através das câmeras de monitoramento instaladas na rodovia Anhanguera. No final de semana, também aqui no interior paulista, mas lá na região de Orlândia, próximo a Ribeirão Preto, a motorista de um carro morreu em um outro acidente na rodovia Anhanguera, que, segundo a Artesp, aconteceu da seguinte forma: a condutora teria perdido o controle da direção quando atingiu a lateral, o talude que fica na lateral da rodovia Anhanguera, no sentido interior, capotou e acabou sendo lançada para fora do veículo. A suspeita de que ela não estivesse usando o cinto de segurança. Houve interdição na pista, o trânsito foi liberado ainda na noite de domingo, não há reflexos por conta desse gravíssimo acidente na manhã de hoje. Motorista que segue pela rodovia Santos Dumont faz uma boa viagem nesta manhã sem problemas, tanto sentido Indaiatuba quanto também no sentido da entrada de Campinas através da Prestes Maia, importante avenida também, um dos acessos ao município. No corredor Dom Pedro I,
Manhã de trânsito considerado habitual, sem registro de acidentes, sem interdições na pista, mas com alguns pontos com lentidão. No anel viário Magalhães Teixeira, por exemplo, tráfego lento na chegada à rodovia Dom Pedro I. Na Zeferino Vaz, a SP-332, trânsito intenso na saída de Paulínia pela Avenida José Paulínio e na chegada ao distrito de Barão Geraldo. A Dom Pedro tem excesso de veículos entre os Amarais e o trevo de Barão Geraldo. Para fechar esse primeiro bloco, enquanto Nath Luquezzi ainda curte suas merecidas férias nesta semana, eu adianto para você como é que tá o tempo e a previsão para esta segunda-feira, em que os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 17 graus. A mínima registrada hoje foi ali às 7 horas da manhã, mais ou menos, na casa dos 10. Então temos uma quarta-feira com uma temperatura mais amena, estável, mas aos poucos com a tendência de subida da temperatura. O vento hoje na casa dos 8 km por hora diminui um pouquinho a sensação térmica e a umidade relativa do ar está em 60,3%. A previsão do tempo completa você tem também 13h com a Laís Peçanha na tela da Band no comando do Acontece. São 10h22. Um rápido intervalo nesta edição do Manhã Bandeirantes, que você participa pelo nosso WhatsApp 19971021493. E depois do intervalo, nós vamos trazer o evento que aconteceu ontem, na verdade no sábado, marcando 1 ano da tragédia da Voo e Paz. O caso da aeronave que tinha como destino a cidade de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Cumbica, e que terminou com uma das maiores tragédias desta década, deste século, na aviação civil brasileira. Familiares inauguraram um memorial em função das mais de 60 mortes, 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. E nós conversamos também com um especialista em gerenciamento de risco para 1 ano depois da tragédia saber o que já se tem conhecimento a respeito da investigação, das condições de trabalho da companhia aérea, de como foram os últimos minutos antes da queda da aeronave e o que se aprende numa tragédia como esse caso de Vinhedo para não se repetir na aviação civil. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco esses e outros assuntos aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Pátio Municipal de Campinas, administrado pela INDEC, vai realizar o 2º leilão online de veículos de 2025, com 1.952 unidades. Terá carros e motos com direito à documentação, sucatas para desmonte ou venda de peças e veículos para reciclagem. O leilão será feito em parceria com o Detran SP na plataforma www.sumareleilões.com.br. Os lotes estarão abertos para pré-lances a partir de hoje, segunda-feira. Entre eles, tem 775 veículos bem conservados com direito à documentação. Vale lembrar que os lances começam no dia 19 de agosto, às 9 horas da manhã e terminam no dia 25 de agosto, às 6 da tarde. Já a visitação será de 13 a 15 de agosto, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, no bairro São José e na Vila Industrial em Campinas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos, 10h26. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo aqui as primeiras mensagens que chegam, repercutindo a entrevista com o deputado federal Guilherme Boulos, a mensagem do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, gostou aqui do bate-papo, agradecendo também ao querido Marco Silva Bedin, torcedor pontepretano, numa segunda-feira de aniversário, hein? Hoje a Ponte Preta completa 125 anos, num dia em que a Ponte tem mais a discutir do que a comemorar. Afinal de contas, o técnico Alberto Valentim tem em mãos uma proposta que está, inclusive, na notícia do portal Carlos Batista, do América Mineiro. O técnico Alberto Valentim se reúne na manhã de hoje para discutir os termos de uma rescisão de contrato com o América Mineiro, que neste final de semana demitiu o técnico Anderson Moreira, né, que comandava o Coelho, e fez a oferta para Alberto Valentim e também um contato com Guto Ferreira. Além de ser uma divisão acima para o técnico Alberto Valentim, que hoje está na Ponte Preta em busca de um acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde já está o América, brigando para não cair, é verdade. O contrato oferecido pelo América seria até o final do Campeonato Mineiro de 2026. E a Ponte Preta tem sérios problemas financeiros hoje, com salários atrasados há 3 meses para a comissão técnica. Ah, mas o salário de julho pode ser pago até o mês de agosto. São 3 meses sem pagar salário, ponto. E aí, isso obviamente é muito pesado numa balança em que o técnico Alberto Valentim está oferecendo agora talvez as suas condições, os seus argumentos para a diretoria da Ponte, mas me arrisco a dizer que até às 11h30 da manhã, dentro do nossa área, nós teremos informações quentes sobre o assunto. Então, continue na nossa programação, independente disso. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta, que hoje completa 125 anos. Um clube que tem uma história que vai muito além do futebol, com a inclusão de atletas negros, com a luta contra o racismo, com uma torcida apaixonada, com momentos de dificuldade em que o torcedor abraça a instituição, mas que hoje precisa muito mais olhar para o seu presente, para o plano futuro, do que fazer festa pela linda história construída em mais de um século de futebol. E ainda hoje também, no nossa área, a repercussão da vitória do Guarani contra o Ipiranga de Erechim, 2-1 no Brinco de Ouro, colocando o Bugre apenas 1 ponto da zona de classificação. Faltam apenas 3 rodadas, mas é possível sim pensar em classificação e a partir daí começar um novo campeonato para o Guarani Futebol Clube. Daqui a pouquinho o noticiário esportivo na programação da RB, que no quinto sinal marca 10h30 da manhã. Nesse final de semana, a cidade de Vinhedo recebeu um evento organizado pelas próprias famílias e amigos das vítimas da tragédia aérea do voo 2283. Sábado completou exatamente 1 ano da queda do avião da Voo e Paz. Foram realizados um ato ecumênico com culto religioso que contempla diversas crenças, o plantio de árvores
e um memorial em homenagem aos passageiros e tripulantes. O acidente ATR 72-500 com a aeronave da Voo e Paz Latam, porque muitos passageiros compraram a sua passagem, o seu bilhete pela Latam, que na época tinha essa parceria com a Voo e Paz para alguns destinos menos buscados comercialmente. O voo sairia de Cascavel, cidade do interior do Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Saiu às 11h58 do dia 9 de agosto de 2024. Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, a aeronave entrou durante o voo em uma região com condições meteorológicas propícias à formação de gelo severo. 1h21 da tarde. Cumprindo a navegação aérea, a aeronave realizou uma curva à direita momentos antes da perda de controle, entrando em uma condição chamada stall, vindo a perder a sua sustentação de voo. O CENIPA destacou que, devido à complexidade técnica e multidimensional desse evento, ainda não há data prevista para a conclusão da investigação. Mas o jornalismo da Band, que preparou uma série de reportagens disponível inclusive no nosso canal do YouTube da Band Mais TV, e que você pôde assistir na tela da Band durante a última semana, quarta, quinta e sexta-feira, no Band Cidade com o comando do Walter Sena, nós conversamos com o doutor em gerenciamento de risco Gerardo Portela, uma das maiores autoridades não apenas do Brasil, mas da América Latina, do mundo, sobre prevenção de acidentes e análise de desastres aéreos. E a grande pergunta é, 1 ano depois da tragédia da Voo e Paz, o que já foi possível investigar como os erros que levaram à queda da aeronave, como eram as condições de trabalho na empresa que, depois do acidente, vieram à tona, e o que fica de lição para que a aviação civil não repita esses erros e não termine como mais uma história triste do nosso país. Gerardo Portela é quem responde isso para você. Hoje nós temos evidências de que a manutenção, desse tipo de aeronave nessa companhia não estava sendo conduzida com aquele rigor normal da aviação. É muito estranho porque é um avião comercial, né? É o maior acidente aéreo com vítimas no Brasil desde 2007 para cá, e 62 mortes. A gente tem que lembrar sempre, 62 vítimas, inclusive piloto e comandante. A despeito de algum erro ter sido cometido, eles foram vítimas também. E aí, nesse momento da investigação, a gente já pode dizer, sim, né, com a experiência de acidentes anteriores, os tipos as características das informações foram passadas pela CENIPA, que existia um problema maior na organização dessa empresa que conduzia a aviação dessas linhas da Voo e Paz. Isso já pode ser dito, por quê? Porque há relatos de subnotificação de problemas, ou seja, a subnotificação é um termo técnico para dizer que você tem um defeito, mas você não notifica oficialmente, não registra esse defeito nos livros oficiais diários operacionais, seja da aviação de qualquer área, no intuito de evitar que pare a aeronave, ou tenha despesas, ou tenha embaraços. E isso é subnotificação. Então, há relatos de funcionários, ex-funcionários, pilotos, inclusive, que usaram essa aeronave de subnotificação. E também tem uma evidência objetiva, que são os dados da caixa preta, tanto de voz quanto os dados coletados de instrumentação, mostrando que no momento exato em que ele estava em comunicação com a torre, fazendo briefing de preparação para fazer a aterrissagem, naquele momento em que ele conversava tranquilamente, tanto piloto e comandante estavam ouvindo alarmes
de degradação, de alto risco para a aeronave. Eles já sabiam e já vinham num voo com dificuldades de manter o sistema de degelo operacional. Então, eles estavam com um problema grave, perdendo velocidade, e ambos disseram, isso está registrado nas informações oficiais, muito gelo, no momento em que os alarmes diziam você está em degradação, você vai chegar à velocidade. O significado dos alarmes que estavam acontecendo era muito claro, eles estavam perdendo a velocidade mínima de voo, eles iam parar de voar e passar a ser um objeto em queda. E foi isso que aconteceu. Isso a gente chama tecnicamente na aviação de stall, dado a influência do gelo nas asas em relação à aerodinâmica, ela perdeu a capacidade de manter a velocidade, não tinha mais potência para compensar isso, já estava no limite, e acabou não conseguindo manter a velocidade mínima de voo. Para voar, um avião não é como um helicóptero, ele precisa manter o voo. É uma velocidade mínima. O helicóptero consegue pairar, porque a asa é móvel, a asa do avião é fixa. Ele tem que se mover para que haja o efeito de sustentação. Então, isso mostra que eles conviviam durante o voo com uma situação alarmante, literalmente, e passavam uma ideia como se tivesse tudo normal. Se eles tivessem alertado o Mayday, eles teriam a prioridade e as outras aeronaves abririam caminho e eles poderiam sair daquela altitude que aumenta a formação de gelo para uma altitude em que o gelo vai naturalmente perdendo a sua camada, né, por causa da temperatura. Então, eles teriam que ter declarado isso e imediatamente mudado de altitude, mas imagine se eles não têm um sistema, e se isso acontece em todo voo, isso acaba sendo um embaraço. Então, eles já estavam criando uma cultura, essa é a palavra, o termo técnico de engenharia, cultura de segurança ruim, porque a cultura de segurança é aquela cultura que mostra a posição da segurança no topo da pirâmide de valores. E quando ela é deslocada, nem que seja para o segundo lugar, então, em algum momento, um acidente ocorre. Vários acidentes já aconteceram, não só na aviação, por falha de cultura de segurança. No meu entendimento, isso está bastante claro como uma possibilidade enorme de ter sido aquela liga de várias causas, né? Porque normalmente a gente tem vários eventos para até chegar a um acidente catastrófico como esse, mas para que aqueles eventos pudessem se suceder um após outro, era necessário ter uma cultura de segurança muito ruim. Esse Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de risco, uma das autoridades em aviação civil do Brasil, sempre consultado para esses momentos, sempre muito cauteloso antes de afirmar algo de um acidente aéreo, e agora, um ano depois, com mais elementos para analisar o que aconteceu com o voo da Voipaz, que terminou em 62 mortes após a queda da aeronave em Vinhedo, há agora 1 ano e 2 dias. Mas como fica a questão das famílias e também a investigação individual? Segundo os advogados que representam as vítimas, a expectativa é que os responsáveis pela tragédia sejam identificados, com a cobrança de indiciamento, localização e identificação dos responsáveis, não apenas da empresa, mas dos CPFs, dos indivíduos que coordenavam a empresa, que eram responsáveis pela manutenção, por quem eventualmente recebeu reclamações e denúncias dos próprios funcionários e fez vistas grossas para isso. E as famílias, segundo o advogado, esperam que os responsáveis sejam denunciados e punidos para que isso nunca mais aconteça na aviação brasileira. E espera que o mais rápido possível, porque é um desejo, não apenas uma ansiedade da família, mas uma angústia de quem está vivendo e aguarda o desfecho oficial dessa história. Segundo o CENIPA, os investigadores das causas da queda do avião já fizeram a leitura e análise dos gravadores de voo, a reconstrução detalhada do voo do acidente, com análise de desempenho da aeronave, comandos aplicados, alertas emitidos e dinâmica da perda de controle, os ensaios e testes técnicos em componentes recuperados no local do impacto, além de entrevistas com profissionais da companhia aérea envolvida, mecânicos, despachantes,
pilotos e familiares dos tripulantes. O CENIPA informou que também realizou análise de mais de 15 mil voos realizados por aeronaves da frota da companhia Voo e Paz, um levantamento meteorológico com dados de satélite, radiosondagem, voos recriados em simulador e voo experimental realizado em aeronave de ensaio. Em nota, a Voo e Paz Linhas Aéreas disse que a tragédia foi o episódio mais difícil da história da empresa e que resultou em perdas irreparáveis. Um ano depois, a empresa afirma que segue solidária às famílias das vítimas, compartilhando uma dor que permanece presente em nossa memória. Em mais de 30 anos de operações na aviação brasileira, jamais havíamos enfrentado um acidente. E para quem não acompanhou a série ou não pôde acompanhar todos os capítulos, os episódios da série especial do Band Cidade sobre o acidente aéreo da Voo e Paz, você pode acessar o nosso canal do YouTube Band Mais TV, youtube.com/Band Mais TV. Ali você tem todos os telejornais que você pode acompanhar ao vivo de onde você estiver. E na parte dos vídeos, você tem o recorte das reportagens preparadas pelo Guilherme Selegato, com o nosso time de produção, de editores, e que faz o passo a passo até essa tragédia que, infelizmente, entrou para a história da aviação civil brasileira. E Walter Sena, que todas as noites é sua companhia no Band Cidade com o giro da notícia com que de mais importante acontece no interior paulista, já está conosco aqui nos nossos estúdios. Até pra gente é difícil lembrar da tragédia, principalmente para quem esteve ali em loco, presenciou familiares na porta do condomínio tentando informações, retirada de corpos. Agora, quando se tem uma tragédia dessa cena, só faz sentido você ter investigação, repercussão, reportagem especial, quando o tom, como foi nesse caso da série do Band Cidade, é de cobrança para que isso não se repita. E na aviação civil, nenhum avião cai por um único fator. É sempre por uma sucessão de erros, e nesse caso está ficando muito claro essa sucessão. Bom dia para você, Sena. Muito bom dia, Heitor. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. Exatamente, né? Os especialistas sempre afirmam, né, que o avião não cai por apenas uma causa, e aí tudo se converge para que o principal motivo tenha sido a formação de gelo na asa, que fez com que a aeronave perdesse a sustentação. Mas a formação de gelo por si só, aí seria o último, né, a última barreira. Antes teve, né, porque a engenharia aeronáutica construiu lá um sistema de degelo. É que esse modelo ATR 72500, que era o que estava sendo utilizado pela Voo e Paz nessa ocasião, ele é de um modelo que realmente ele voa mais baixo. E aí ele pode atingir áreas com formação de gelo severo. Por causa disso, a engenharia aeronáutica construiu sistemas, tanto de anti-icing, né, que eles chamam lá, tanto para manter a asa mais quente, de maneira que o gelo não se forme naquele local, quanto também de degelo, o de-icing. E daí, quando o sistema, né, o painel de instrumentos mostra que está tendo algum problema, a formação de gelo, o piloto aciona ali um mecanismo que na asa quebra o gelo formado. E isso aparentemente falhou. Então os investigadores já descobriram que os pilotos acionaram o equipamento e aparentemente não funcionou. E aí o restante da investigação quer saber por que não funcionou. E aí, claro, né, já pelo relatório preliminar apontado pelo CENIPA, que é o órgão da aeronáutica responsável por essa análise, né, essa investigação, esse laudo preliminar já apontou que o avião tinha problema, já tinha tido alertas de falha, um mecânico lá já tinha avisado que estava com problema esse sistema, que ele disparava sozinho, que ele desligava sozinho. Então é isso que está acontecendo. O CENIPA, ele tem a missão de apontar o que aconteceu para provocar melhorias na segurança do transporte aéreo, né, do sistema aeronáutico. E, paralelamente, tem uma investigação da Polícia Federal, esse sim, é pela responsabilidade pela queda.
E aí vai fazer indiciamento de quem é o responsável, aquela coisa toda. O advogado ouvido pela nossa reportagem na série, o advogado especialista nesse ramo de direito, ele declara que independentemente do que se constata, né, do laudo final, a empresa é responsável, uma vez que os passageiros e os tripulantes não chegaram ao seu destino vivos. Então, de qualquer maneira, independentemente da causa do que tenha sido acontecido, se falha humana, se falha de equipamento, qualquer coisa assim, a companhia aérea é a responsável do ponto de vista ali de se responsabilizar por eventuais ressarcimentos, coisas desse tipo. A gente fica bastante, né, para responder mais objetivamente sua pergunta, é uma coisa angustiante as famílias esperarem esse tempo, mas infelizmente é o tempo necessário para que se haja uma apuração bem rigorosa e do ponto de vista prático para melhorar também a segurança da aviação, porque era um acidente que até então os especialistas no Brasil não tinham tido essa experiência, né, do avião desse modelo cair em parafuso chato, girando sobre o próprio eixo, né, despencando até cair no chão, e eles estavam tentando realmente resolver, porque até então essa aeronave era bastante segura, né? Todo mundo falava, né, porque como é um turbo-hélice, tem aquelas hélices grandes na frente. Normalmente, né, eu sempre ouvi de colegas, né, que voavam nesse avião que tinham medo, porque ficavam olhando aquela hélice. E aí os especialistas sempre diziam que é um avião mais seguro, é bem seguro. E quando aconteceu o acidente, complicou bastante, todo mundo ficou meio perdido, sem saber o que falar. E aí, portanto, é muito importante, por conta disso, é muito importante o término dessas investigações para esclarecer de maneira bem objetiva o que ocorreu e como fazer evitar daqui para frente esse tipo de acidente, Heitor. 10 horas da manhã, 47 minutos, girando as informações das últimas horas também na região metropolitana de Campinas. Um homicídio é investigado após um homem de 53 anos ser vítima de 16 tiros. A principal suspeita é de que estamos lidando aqui com um crime relacionado a uma facção criminosa, aquela que age dentro e fora dos presídios. Sóstenes Pinheiro, de 53 anos, foi encontrado morto com pelo menos 16 tiros às margens do rio Capivari, no conjunto habitacional Parque Itajaí, aqui em Campinas. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia militar foi acionada por moradores que ouviram o disparo em uma área de pasto. E no local, os policiais encontraram o corpo em meio às pedras e a vítima não portava documentos, mas foi reconhecida por familiares. A Polícia Civil responsável pela investigação identificou diversas marcas de pegadas na cena do crime. Segundo o registro, as evidências apontam que a vítima foi baleada, jogada no rio e, em seguida, alvo de novos disparos. No local, policiais levantaram a hipótese de que o crime possa estar relacionado a um suposto tribunal do crime, em que integrantes de organizações criminosas julgam e punem indivíduos, sejam eles membros ou não da facção. A suspeita ainda não foi confirmada, mas é a linha de investigação que está sendo traçada num primeiro momento pela 2ª Delegacia Seccional de Campinas, responsável por registrar o flagrante, e agora caso direcionado para o 11º Distrito Policial na região do bairro do Jardim Ipauçurama, onde fica a delegacia. Aqui na região metropolitana está preso um homem suspeito de integrar a gangue do Rolex. São criminosos que atacam pessoas ou andando pelas ruas ou dirigindo veículo e que estão com relógios caros à mostra. Esses bandidos saem da capital paulista e vêm roubar aqui no interior, porque lá em São Paulo começou a ter um cerco contra esse tipo de assalto. Existe a gangue do Rolex, tem a gangue do Pix, tem a gangue do quebra-vidro, a gangue da cotovelada, e aos poucos elas também vão chegando mais próximo aqui à região. O repórter Everton Ramos conta pra gente como a tecnologia também ajudou a descobrir esse fluxo, essa migração de bandidos para a RMC. O Everton conversou com o secretário de Segurança Pública de Vinhedo, Osmi Cruz, e a gente acompanha tudo na reportagem. 3 homens caminham pela calçada. Na esquina, em uma moto, o ladrão aguarda para agir.
Ele vai até a vítima e, armado, pega o relógio da marca Rolex, avaliado em R$150 mil, depois foge. O caso aconteceu em Vinhedo no dia 15 de julho, mas as imagens só foram divulgadas agora, depois de um episódio parecido acontecer nesta quinta-feira. A mesma vítima do roubo do mês passado tinha acabado de sair da academia, estava caminhando pela calçada quando foi novamente abordada por um homem em uma moto. Ele, armado, anuncia o assalto e exige o Rolex. Quando ele percebeu que a vítima não estava com o relógio, abortou a missão, fugiu do local sem levar nada. Dessa vez, as imagens das câmeras da cidade foram cruciais para a prisão do suspeito. Antes do crime, elas mostram o homem rondando a cidade com uma camisa azul. Depois do roubo, ele aparece com uma blusa marrom para despistar os policiais. A cidade ela é inteira monitorada. Nós temos um centro de operações integradas. Nosso sistema, então, identifica. E aí espalha a informação para as demais polícias e aí foi o que obtivemos o êxito de efetuar a prisão. Assim que foi localizado, não obedeceu a ordem de parada e só foi preso após bater na viatura da polícia durante a fuga. E tem um histórico de crimes aqui na região e tinha um histórico na cidade, porque ele é suspeito da prática de outros crimes e tentou efetuar no mesmo dia esse mesmo crime, né? Com o suspeito, um revólver calibre 38 foi apreendido. A vítima reconheceu a arma usada nos 2 assaltos. A polícia acredita que ele integre uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. O caso é investigado pela delegacia de Vinhedo. 10h51, um jovem de 20 anos foi internado após ser atropelado e bater a cabeça na madrugada de domingo na rua Emílio Ribas, no Cambuí. O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele estava com um amigo que testemunhou a cena e afirmou para a polícia que a vítima, esse amigo testemunha e outras 3 pessoas estavam na calçada de um bar que fica na esquina da rua Emílio Ribas, quando o motorista deu ré, atingiu esse jovem, que cai, bate a cabeça, e o motorista simplesmente foi embora, como se nada tivesse acontecido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Beneficência Portuguesa, onde recebeu atendimento e ficou em observação. Na manhã de domingo, teve que ser transferido para UTI por conta de um coágulo que foi constatado na região da queda, ou seja, de onde bateu a cabeça na calçada. Testemunhas anotaram a placa do carro responsável pelo atropelamento. O motorista agora passa a ser procurado pela polícia para prestar esses esclarecimentos. Afinal de contas, fuga de local do acidente também é crime. A gente sempre fala, Sena, de situações assim, que a pessoa atropela e mata, foge do local, vem sempre uma justificativa, normalmente orientada por advogado, de que não, você ficou com medo de que fosse linchado, que a região fosse hostil. Só que existe algo que vai além do Código Penal, além de tempo de flagrante, de punição, que é o bom senso e o cuidado com a vida do próximo. Às vezes a gente está dirigindo e passa um cachorro, um gato, você já freia, fica preocupado, fica com medo se não atropelou uma pomba. Tem gente que atropela as pessoas, vai embora para casa e está mais preocupado com a orientação do advogado do que em saber se fez mal a alguém que estava quieto na calçada e que simplesmente está na UTI nesse momento. A lei, ela precisa sim de algumas mudanças, de algumas punições mais severas. Mas esse bom senso vai muito além do que está no papel no Código Penal, Sena. Além do bom senso, realmente a empatia com a vida humana, né? A pessoa acabou de atropelar, não dá, porque já é um subterfúgio antigo, né, dos advogados. A pessoa se apresenta depois do flagrante, falando que ficou com medo de ser linchado. E muitas vezes a câmera mostra que não tinha simplesmente ninguém ali, além da vítima e do causador do acidente, e que não seria possível nenhum linchamento. A pessoa parar, prestar socorro, chamar uma ambulância, ele tem que fazer pelo menos essa parte. Se houver alguma tentativa de retaliação, porque às vezes o ser humano em bloco acaba agindo como animal, né? Então, se houver uma tentativa nesse sentido, aí sim ele pode deixar o local e a própria situação vai acabar depondo em favor dessa pessoa que deixou o local. Mas ele primeiro tem que fazer a parte dele. Ele tem que encostar o carro, verificar o que está acontecendo, acionar tanto a polícia quanto as equipes de socorro, né? Imediatamente
ligar para a ambulância, para o SAMU, para os bombeiros, e aí sim, aí ele fez a parte dele. É um problema realmente muito complexo que a gente está vivendo atualmente, que depois, é claro que o advogado de defesa vai fazer a parte dele, vai tentar orientar da melhor maneira possível para defender o cliente, mas isso é um ponto. O outro ponto é a pessoa ter a consciência de que ele precisa, independentemente do que aconteceu naquele acidente, prestar o socorro à vítima, parar e chamar as autoridades. Isso, infelizmente, a gente vê que é cada vez mais raro, né? Especialmente quando é uma coisa que acontece assim, numa estrada, num lugar onde ninguém está vendo, e só depois, às vezes, quando tem uma câmera de segurança monitorando, que depois a polícia consegue capturar aquela imagem e reproduzir, a gente vê que a história não era bem aquela. Às 10h55, Manhã Bandeirantes vai para um último intervalo. Na volta, os assuntos em pauta na sessão que marca hoje a Câmara Municipal de Campinas, a 44ª reunião ordinária. Entre os temas, a votação de um projeto para implantação e adoção de microflorestas urbanas em Campinas. E nós vamos a Brasília também, numa semana que mexe muito com o Poder Legislativo, porque no fim de semana, o corregedor da Câmara, a pedido do presidente Hugo Mota, analisou o que pode ser feito com os deputados que fizeram um ato de ocupação impedindo a abertura da sessão na última semana em função das pautas bolsonaristas. Entre as punições também tem uma deputada do PT acusada de agressão contra o deputado Nicolas Ferreira. Nós vamos saber o que foi discutido no fim de semana e o que pode acontecer com esses parlamentares na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Campinas vai receber a caravana do futebol feminino Petrobras, um projeto do Ministério da Cultura. A caravana estará em Campinas a partir de hoje, dia 11 de agosto, até domingo, dia 17 de agosto, no Cartódromo do Taquaral. A entrada é de graça e aberta ao público. Hoje, as atividades começam a partir do meio-dia. De terça a sábado, as atividades acontecerão das 9 da manhã às 7 da noite. E no domingo, elas vão das 9 da manhã ao meio-dia. O objetivo é divulgar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será no Brasil, e incentivar meninas a praticarem o esporte e aumentar o interesse do público pela modalidade. Nas atrações, o público poderá ter fotos personalizadas com jogadoras da seleção brasileira. Também terá a cabine de inteligência artificial que responderá perguntas sobre a história do futebol feminino. Quem gosta de jogos poderá conferir o Super Pong, um jogo colaborativo de até 8 pessoas que jogam em um campo virtual com controles físicos. A programação também terá exposição, presença de atletas e convidadas especiais. Vai ter também apresentações de projetos sociais e culturais, jogos de categorias de base e transmissão de partidas ao vivo. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está chegando na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço a você que está desde cedo acompanhando a RB com o Pulo do Gato às 5 e pouquinho da manhã. Depois com o Jornal Primeira Hora, o Jornal Gente às 8 da manhã e às 10 horas. Sempre o noticiário local como prioridade, mas sempre também com atenção voltada para o que acontece no Brasil e no mundo. E eu quero conversar com você que está na nossa programação, porque todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, né? Em pleno 2025, com aquele amontoado de papel que ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta. E essa era a realidade do Celso na Neosense, uma indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava para o Celso, era uma nova impressão, papel gasto, tudo conferido na mão, no olho, página por página. Se acontecesse um erro no meio do processo, era muito tempo perdido, muito papel também utilizado. Ele conta que, por exemplo, por mês eram 4 caixas de papel A4. Hoje, a situação mudou. O Celso e a Neosense se conheceram através da Inovar ASC, as soluções do WK Radar. E agora, o Celso abre o WK Radar na empresa e tem todos os processos e documentos digitais na palma da mão, facinho, facinho. Não tem mais pedidos físicos. As 4 caixas de papel por mês reduziram para 2 e você também pode sair da era do papel, como fizeram o Celso e a Neosense. Basta acessar wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem com o WK Radar. Tem alguma dúvida sobre como funciona o WK Radar? Como você vai economizar no seu dia a dia, com dinheiro e com tempo? Então, entre em contato com a Inovar ASC. Diga que você ouviu esse recado aqui na Rádio Bandeirantes e quer tirar todas as dúvidas sobre o WK Radar. O telefone DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 3 minutos, 11h03, 4 linhas de ônibus em Campinas têm itinerário alterado a partir desta segunda-feira devido à mudança no sentido de circulação da rua Durval Faria Sobrinho, na região do Jardim Carlos Lourenço. Segundo a INDEC, as linhas afetadas são as seguintes: a linha 345, que faz Jardim Carlos Lourenço, Cidade Judiciária, a linha 346, a linha 366, que é a Vila Orozimbo Maia, e a linha 368 do Jardim Itatiaia, 368. Elas deixam de circular pela rua Durval Faria Sobrinho, no sentido centro-bairro, e passam a trafegar pela rua Praia da Urca. Os pontos permanecem os mesmos. Os usuários podem conferir a nova programação, as novas linhas que passam a valer hoje, pelo portal da INDEC ou pelo telefone 118, se tiver alguma dúvida quanto à mudança do seu caminho. 11h04, e falando em mobilidade urbana, hoje, às 13h30 da tarde, na Câmara Municipal, tem reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui em Campinas, para discutir uma proposta que quer priorizar o uso de tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, o OCR,
nos equipamentos de controle de velocidade instalados nas vias públicas em Campinas. O encontro vai ser presidido pelo vereador Felipe Marquesi, do PSB. Os parlamentares vão votar um parecer que já foi aprovado. A sugestão é do vereador Otto Alejandro, do PL, lá de 2023. A autoria do projeto é do vereador Igor Diego, do Republicanos, em parceria com o ex-vereador Major Jaime, do PP, que não foi reeleito, mas esse já é um projeto que vem de legislatura anterior. A ideia é priorizar o uso dessa tecnologia para permitir que os radares em Campinas, além de limite de velocidade, estejam integrados à Central Integrada de Monitoramento de Campinas, o SINCAMP. A justificativa é que a medida permite mais eficácia na prevenção de crimes, recuperação de veículos roubados e na identificação de infrações administrativas, além de contribuir para a redução de acidentes. Walter Sena, há pelo menos 10 anos, cidades aqui do interior de São Paulo, me lembro, por exemplo, de Iracemápolis, Cordeirópolis, Vinhedo, Indaiatuba, Sumaré. Sumaré nem tanto, tem menos, mas alguns radares sim. Paulínia, já tem a tal muralha digital, que é um assunto que eu bato nessa tecla no Brasil Gente, acho que desde o primeiro dia de Brasil Gente. Muralha digital é toda cidade, nas suas portas de entrada e saída, ter câmeras que identificam pela placa se esse veículo foi roubado, furtado, se tem alguma queixa de que ele participou de alguma ação criminosa, e assim avisar a viatura mais próxima da Guarda Municipal ou da Polícia Militar para que seja feita uma abordagem e o esclarecimento. 10 anos depois, a Câmara de Campinas está discutindo a viabilidade de colocar em pauta o que já é prático em municípios com orçamentos muito menores. Isso me parece muito mais uma falta de visão do quanto isso ajuda na segurança pública. Mostramos hoje aqui na reportagem do Everton Ramos, a gangue do Rolex foi identificada quando entrou em Vinhedo porque tinha câmera com a leitura da placa e a integração com o sistema dos casos investigados. E colocam em Campinas como se fosse a grande novidade tecnológica. Não é novidade, mas já deveria estar em pauta em Campinas há muito tempo esse assunto, Sena. Salvo engano, eu acho que é uma decisão do gestor, do presidente da INDEC, do prefeito municipal, já criar esse mecanismo sem necessidade de discussões eternas na Câmara de Vereadores. É uma função do executivo isso. A não ser que eles estão pensando em tirar verba de alguma outra secretaria para colocar nisso. E aí tem que haver ali, passar pela Câmara. Mas é realmente um sistema que tem feito a diferença, né? A muralha digital é uma coisa muito efetiva. Ela identifica logo ali, tem algumas muralhas digitais que estão bem adiantadas tecnologicamente, que identifica o rosto do cidadão, né, que está dirigindo o carro, e vê se ele tem ou não também alguma restrição ali com a justiça e tal. Recentemente, se não me falha a memória, foi Hortolândia, que pegou lá uma pessoa que tinha um mandado de prisão, e também, se não me falha a memória, na Bahia, que a gente coloca tantos casos... Tanto crime por tanto dia, crime né? por aqui, e a gente acaba, às vezes, cometendo um ato falho, uma falha e tal. Mas, aparentemente, tinha alguém que tinha um mandado de prisão contra ele por crimes de roubo no Nordeste, e ele passou pela muralha digital aqui, se eu não me engano, em Hortolândia, e acabou sendo flagrado. A Guarda Municipal fez a perseguição, conseguiu interceptá-lo, e ele foi preso e mandado lá de volta, né, para cumprir a pena lá, para ficar à disposição da justiça. Então é uma coisa que realmente não tem muito o que discutir. É uma tecnologia importante. O problema é que a INDEC aqui Olha, desde muito tempo a INDEC o que se sabe é que é um cabidão de emprego que se você for fazer a conta de quanto gasta e quanto arrecada, é uma coisa deficitária. Porque é uma coisa inchada, né, com quase todas as repartições públicas. Não é só problema de Campinas, é um problema do país, mas tem ali uma dificuldade enorme de se implementar coisas novas. Você vê, por exemplo, que o projeto Rótula, que é aquele corredor central, um quadrilátero central de Campinas,
que as avenidas principais giram para o mesmo lado, foi implementado no início da década de 90 e até hoje ninguém teve coragem de mexer naquilo. Aquilo já ficou saturado há muito tempo, ainda agora criou-se um corredor de ônibus exclusivo, mantém-se uma faixa só de rolamento para os carros. De lá para cá, dos anos 90 para cá, a frota quintuplicou em Campinas de veículos e a situação é um gargalo imenso. A gente vê outras aberrações de trânsito, de tráfego, né, onde tem lá, eu não sei que rua que é aquela, mas as pessoas que conhecem bem Campinas, quando você sai da Câmara de Vereadores descendo em direção ali à Avenida Abolição, ali tem uma rua descendo e outra que vem de um pequeno túnelzinho subindo. E ali tem um sinal piscante amarelo, onde os dois lados cruzam aquela via ali. É um salve-se quem puder. Aquilo é uma engenharia de tráfego, simplesmente não existe um negócio desse em nenhum lugar do planeta. É só aqui mesmo. Sem contar um monte de aberrações que a gente vê por aí. Então as coisas mais simples de engenharia de trânsito não são resolvidas. Imagina uma discussão mais complexa como essa. Quando tem uma discussão como essa, Heitor, ela vai parar na verba, no investimento. Alguém vai falar, inviável, não tem dinheiro para isso. Então isso tem que ser planejado de outra forma. O executivo tem que pensar isso, tem que planejar, tem que ver quem é que vai arcar, como é que vai se implementar cada fase, cada passo e criar um planejamento objetivo para implementar uma coisa dessa. Olha, Campinas está tão atrasada nesse assunto que em São Paulo, que existe o Smart Sampa, que você vem acompanhando sempre aqui no noticiário, tem suas polêmicas, tem suas discussões a respeito, mas tem resultados práticos muito eficientes com prisões de pessoas procuradas que estão ali caminhando na Avenida Paulista como se não houvesse amanhã. A Prefeitura de São Paulo deve instalar 100 câmeras do Smart Sampa, que já faz reconhecimento facial, que já sabe se a pessoa é suspeita de ser procurada ou não. E agora as câmeras vão ficar instaladas em motos de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, integradas à central de monitoramento e, segundo a Prefeitura, detectando irregularidades para enviar alertas imediatos, possibilitando abordagens mais rápidas e eficazes. O anúncio foi feito hoje, num evento com a presença do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas, com o objetivo da parceria reforçar o combate aos crimes de furto e roubo de veículo na capital, principalmente. Enquanto isso, o governo do estado anunciou em maio desse ano uma integração entre estado e município para mais de 500 prefeituras paulistas iniciarem um processo de adesão à Muralha Digital Paulista, que é justamente esse trabalho para as cidades que ainda não estão avançando e que as cidades se conversem. Então, por exemplo, Indaiatuba, que já tem a Muralha Digital Paulista, estaria integrada com São Paulo. Está tendo muito crime no shopping de Indaiatuba, que fica às margens da Santos Dumont. Ladrão sai de São Paulo com um carro que já é procurado. Quando ele entra em Indaiatuba, a Guarda Municipal já aborda antes dele chegar no shopping ou onde for o destino dele. Então veja como Campinas ficou para trás nessa conversa. Porque Campinas hoje vai discutir uma lei para autorizar os radares a analisarem além da velocidade. Então, cidades muito menores, com orçamentos muito menores, já estão dando um baile em Campinas nesse assunto de segurança pública. Há muito tempo. E Heitor, outra questão, só para finalizar. Tá. Esse trabalho integrado é iniciativa do governo do estado. Então, se não há verba em Campinas para ter a sua própria muralha digital, prefeito e governador são do mesmo partido, são aliados políticos. Eu tenho certeza que também vai ser interesse do governador de São Paulo investir em tecnologia para segurança em Campinas. Falta, me parece, visão do quanto isso é importante para a segurança, Sena. Eu também concordo com você 100%. Eu acho que não é possível que um município como Campinas, com a arrecadação que tem, com as indústrias que tem, com os centros de tecnologia que tem, com uma das mais importantes universidades do país que tem, não consegue estabelecer, implementar um sistema desse. Eu pesquisei aqui no nosso arquivo, no Band Multi, no sistema da Band, a gente deu essa notícia que eu falava há pouco, não é Hortolândia não, embora a Hortolândia tenha muralha digital também, foi o município de Amparo. Então, um homem com mandado de prisão na Bahia estava rodando tranquilamente pelo interior de São Paulo, mas quando entrou em Amparo, o sistema deu um alerta e ele foi realmente detido ali pela Guarda Municipal e preso. Então é uma coisa muito importante, né? Além de resolver essa situação
de crimes e tal, vai certamente melhorar a questão de roubo e furto de veículos. Né? Porque a partir do momento em que existe ali um protocolo, um acionamento da justiça sobre aquela placa de veículo que ele tenha uma queixa de furto ou roubo, e trafegar pela muralha digital vai acender um alerta no painel e os monitores lá, as pessoas que estão monitorando, os operadores que estão monitorando esse sistema, vai acionar a viatura mais próxima. É uma coisa simples. Eu não consigo acreditar que Campinas não tenha condições, tanto técnicas quanto financeiras, de implementar um modelo desse. Amparo é uma cidade muito menor, geograficamente menos complexa. Tudo bem, mas você começa pelo menos pelas portas de entrada e saída, começa pela Avenida Prestes Maia, começa pela Marginal do Pissarrão, começa pelo Trevo de Barão Geraldo, pela Alix da Cunha, por locais de onde você tem acesso de gente que às vezes vem se esconder na cidade. Depois você vai ampliando para a região central, você vai ampliando para os distritos, mas começa pelo menos nas portas de entrada e saída, porque cidades muito menores começaram isso, pelo menos 10 anos atrás. E as cidades menores têm orçamentos menores também. Também. Né? E é colocado justamente onde você falou, nas entradas dos municípios. Então o cara entrou, ele não é aquela coisa igual o filme americano do FBI, que ele vai em toda a esquina acompanhando. Entrou, anotou a placa, viu o modelo do veículo, aciona a viatura até pegar a pessoa. Faz o trajeto com as outras câmeras, olha, ele tá indo para a direção tal e a viatura faz a abordagem. Ainda falando de Câmara Municipal, um projeto de lei que institui a implantação de microflorestas urbanas aqui em Campinas e cria um programa de adoção dessas áreas verdes vai ser votado hoje na sessão da Câmara. Então, pela tarde, no horário da tarde, 4h30, tem essa reunião de uma comissão para discutir o assunto e a microfloresta já é proposta de lei, enviada pelo Executivo, estabelecendo definições, objetivos, processos, limitações e responsabilidades para a execução e manutenção dessas iniciativas. Segundo o texto, a proposta é criar pequenos ecossistemas florestais em áreas públicas, como praças, parques, bosques, rotatórias e canteiros centrais, e laterais das vias, priorizando regiões de alto risco para as ondas de calor, conforme o Plano Local de Ação Climática. O Executivo justifica que os ecossistemas florestais de alta densidade de vegetação contribuem diretamente para a captura de carbono e a redução dos impactos das ondas de calor e o aumento da biodiversidade urbana também. O projeto cria o Programa de Adoção das Microflorestas Urbanas, permitindo a participação da entidade, sociedade civil, associações de moradores, empresas privadas na implantação, manutenção e preservação das áreas. Então é basicamente construir pequenos bosques, pequenas florestas em áreas urbanizadas e ter parceiros que cuidem desse espaço. Me parece uma iniciativa necessária para Campinas, de um assunto que esteve em discussão na última eleição, embora não tenha impactado nos resultados de votos, mas foi até pauta nacional. O prefeito Dário Saad sendo chamado como o prefeito que derruba árvores, que corta árvores sem nenhum critério, foi uma promessa de campanha que agora passa a ser um projeto de lei. Só o que chama atenção é que este ano nós tivemos uma mudança, não em tantas cadeiras, mas uma nova turma na Câmara Municipal. Toda segunda e toda quarta, Sena, aqui no Manhã Bandeirantes, a gente dá uma olhada nas pautas, nos assuntos principais que estão em evidência. E olha, com raríssimas exceções, todo projeto importante votado na Câmara Municipal de Campinas vem do Poder Executivo. Então daqui a pouco a gente pode dizer que Campinas tem 34 vereadores, os 33 eleitos e mais Dário Saad, que envia os projetos que são pertinentes, que são importantes, mas que sempre vem de iniciativa do Executivo. Nesses primeiros 8 meses da nova Câmara Municipal, não tão nova assim, me dá a sensação de que os vereadores estão lá apenas para discutir os projetos do prefeito e os próprios projetos dos vereadores geralmente não são tão relevantes assim nesse início de mandato. É verdade. É uma coisa histórica, infelizmente, nos parlamentos, né? Existe uma falácia, né? Existe independência entre os poderes executivo e legislativo. É falácia total, não tem. O executivo sempre captura
a maioria do legislativo. E aí como é que você pode imaginar independência entre esses dois poderes se os vereadores indicam pessoas para trabalhar em cargos do executivo? E aí fica dependendo das benesses lá desse cargo, aquela coisa toda. É um apadrinhamento sem fim. Enquanto isso continuar, não tem independência. E os vereadores, sim, a função do vereador, as principais funções dos vereadores, eu considero são duas. Uma é realmente legislar, propor leis que melhorem lá a vida do morador daquele município. E a outra função é fiscalizar os atos do executivo. E a gente constata na prática que nenhuma dessas duas funções é exercida. Você vê ali vereadores fazendo política partidária, fazendo selfie, fazendo protesto, mas você não vê uma propositura, né, verdadeiramente ali na Câmara. Eles sempre chegam atrasados, né? Quando pinta um escândalo, não foi a Câmara que fiscalizou, foi outro, ou a polícia, ou a imprensa que levantou a lebre. Quer dizer, estava nas barbas do Poder Legislativo acontecendo há anos e ninguém estava nem aí, ou não viu, ou não fiscalizou, ou fez vistas grossas. Então, quer dizer, é uma coisa que, infelizmente, enquanto a situação continuar assim, não dá. E os vereadores faltam um pouquinho de vergonha também, né? De ficar propondo essas questões de trocar nome de rua, de conceder medalha de honra para cá, para lá. Quer ver a sequência da pauta hoje? Vamos então, lá. O primeiro item é esse, a instituição da implantação das microflorestas, que é um projeto da prefeitura para os vereadores. Segundo, instituição da campanha Agosto Dourado, dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e doação de leite materno. Depois, título de cidadão campineiro. O quarto, diploma mérito da mulher de ação. Quinto, diploma mérito jurídico. Sexto, diploma mérito educacional. E aí tem as matérias que foram adiadas da última reunião. Denominação de nome de rua, denominação de quadra poliesportiva, diploma Noel Rosa e diploma mérito empresarial. Essa é a pauta da Câmara de hoje. É duro, né? Se você estivesse vivendo no Eldorado, né? Numa cidade que não tivesse problema nenhum, não tivesse buraco na rua, que não tivesse fila nos postos de saúde, se não tivesse faltando remédio em farmácias populares, aí tudo bem, não teria problema nenhum você distribuir esses diplomas, essas honrarias. Mas não é o caso. Então, realmente, eu tenho vergonha, viu, Heitor? Para falar a verdade para você, eu tenho vergonha. Eu acho que é uma coisa que, sei lá, a Câmara não se debruça efetivamente nos problemas da cidade. E às vezes eu penso que o Executivo também não, né? Um fica esperando o outro e aí é terrível. 11h23, já em Brasília, a semana começa com a expectativa pelo trabalho realizado no fim de semana pelo corregedor Diego Coronel. A pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele está analisando punições que devem ser anunciadas esta semana para os deputados que ocuparam o plenário numa obstrução ao trabalho legislativo. E, além dos deputados bolsonaristas que promoveram o ato, há punição prevista também para uma deputada do PT acusada de agredir o colega parlamentar Nicolas Ferreira. O Caia Messina vai explicar pra gente como ficariam essas punições e qual a data prevista para a resposta por parte da mesa diretora. Hugo Mota incluiu mais nomes na lista. São 14 deputados da oposição ou ligados ao bloco. 12 do PL, 1 do Progressistas e 1 do Novo, com pedidos de punição por ocuparem o plenário. E mais o de Camila Jara, do PT, acusada de agredir Nicolas Ferreira. Do total, Mota classificou 4 deles como situação mais grave, porque o impediram de assumir a sessão quando já havia o compromisso de retomada dos trabalhos. Mas se a corregedoria decidir pelo andamento da ação, ainda haverá um longo caminho pela frente. O texto vai para a mesa diretora da Câmara, que define se segue adiante ou engaveta. Caso continue, a representação vai para o Conselho de Ética, para votação. Se aprovada, a decisão final é do plenário.
A pena prevista é de suspensão dos mandatos por até 6 meses, sem pagamento de salários. Deputados citados acreditam que serão inocentados. Isso é golpe. Isso é nos tirar da arena política. Eu acredito no bom senso da Câmara dos Deputados, até porque, como disse o Marcel Van Hatten, nós fizemos um movimento pacífico, nós fizemos um movimento justo. Os governistas pressionam. Se não houver punição dos oposicionistas, Hugo Mota sairá enfraquecido. Ceder aquela turma seria muito ruim para a imagem da casa como um todo. Para o presidente da Câmara, a casa precisa dar uma resposta dura. Mota afirma que o recado a ser transmitido é: o plenário não pode ser sequestrado por descontentes com a pauta de votações. Mas nos bastidores, parlamentares consideram improvável a suspensão dos 15 deputados. Na semana que vem, o Colégio de Líderes Partidários se reúne para decidir o que será pautado. Um dos projetos negociados para encerrar a rebelião é a mudança no foro privilegiado, para que processos contra ex-parlamentares e políticos com mandato, por exemplo, não sejam julgados diretamente no Supremo. A proposta tem o apoio do Centrão, que é a maioria na Câmara e no Senado. A anistia aos citados pelo 8 de janeiro, outra exigência da oposição, segundo Mota, não será votada. Bom, a situação da deputada do PT do Mato Grosso do Sul, Camila Jara, ela ficou um pouco diferente nas últimas horas. Por quê? O PL entrou com uma representação contra Camila Jara, acusada de agredir o deputado federal Nicolas Ferreira, e ela está na lista dos denunciados, mas não necessariamente a mesma lista dos deputados citados pela obstrução do plenário. Essa lista conta com 14 oposicionistas, quase todos do PL. A lista é a seguinte: deputados Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, Júlia Zanata, que levou o bebê de colo de 4 meses, do PL de Santa Catarina, Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Sóstenes Cavalcantes, do PL do Rio de Janeiro, líder oposicionista, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, Alan Garcês, do PP de Tocantins, Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, Marco Feliciano, do PL de São Paulo, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Seja qual for a resposta, Sena, ela tem que vir rápido, porque esse assunto não pode se prolongar em mais uma semana em que o Brasil tem tanto assunto para tratar e tanta coisa importante para ser discutida na Câmara. Com certeza, alguma coisa deve ser feita. Eu pessoalmente acho que não é caso de perda do mandato, mas alguma coisa deve ser feita. Suspensão, qualquer coisa deve ser feita ali para não passar em branco. A oposição, quando é de esquerda, é costumeira em fazer protesto, paralisar, fazer qualquer coisa ali, e ninguém nunca foi caçado por causa disso. Eu, pessoalmente, também não concordo que tenha tido problema a deputada ter levado a criança no colo lá. Porque quando algumas pessoas falam, mas ela usou a criança como escudo, nossa, como então? Ela iria ser agredida, então? Ela iria ser expulsa a chicote de lá? Não. Eu acho que, independentemente do motivo que a levou a levar o bebê, acho que é uma coisa lá pessoal dela, se ela colocou a criança em risco, sei lá, consta que estava amamentando ainda. Então, eu pessoalmente acho que não deveria ter levado, mas por uma questão de cuidado com a criança, pessoal dela, né, num ambiente daquele, de gritaria, aquela coisa toda. Mas se ela decidiu levar, não dá para acusá-la de ter usado a criança como escudo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que se não tem um dispositivo no regimento da Câmara para punir severamente deputados que bloqueiam os trabalhos dessa forma, é preciso criar com urgência. Eles precisam se unir ali em torno desse assunto, porque hoje esses deputados estão na oposição, amanhã eles estão na situação e vai acontecer a mesma coisa com a oposição, que vai se inverter ali os papéis, vão se inverter os papéis. Mas, então precisa ter uma regra clara do ponto de vista regimental ali, para se resolver isso. Se tem uma regra clara, ela não foi observada no passado. Então precisa, o próprio parlamento precisa resolver isso. Agora eu acho que alguma punição tem que ser feita, porque ali não houve simplesmente uma obstrução da pauta, houve o bloqueio do trabalho da casa. E isso realmente não dá para admitir que seja uma coisa normal.
Agradecendo aos ouvintes que participaram conosco, como por exemplo o Edmilson, final do telefone 9884, que diz que a respeito da nova atualização do desmatamento. Manda mensagem amanhã que a gente entra com mais detalhes também na sua opinião, viu, Edmilson? Mas muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Também a mensagem do Adriano Vermelho, a todos que acompanharam essa edição do Manhã Bandeirantes, que fica por aqui. E a partir de agora é Carlos Henrique com Nossa Área na programação da Rádio Bandeirantes. Será que Alberto Valentim ainda é técnico da Ponte Preta? A gente vai descobrir na sequência. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A INDEC vai interditar a rua Delfino Sintra, no sentido centro-bairro, para obras de esgoto. O bloqueio começou às 7h30 da manhã e vai até às 5h30 da tarde do dia 1º de setembro, entre as ruas Marcelino Velez e Dona Anita Maier. Para orientar os motoristas, haverá bloqueios e desvios. Uma das rotas alternativas será a partir da Avenida Andrade Neves com a Rua Dr. Otávio Mendes. Neste caso, o tráfego será desviado pelas ruas Dr. Otávio Mendes, Salustiano Penteado e Avenida Barão de Itapura. Também haverá bloqueios nas ruas Talvino Egídio com a Rua Elisiário Prado e nas ruas Delfino Sintra e Avenida Barão de Itapura com a Rua Marcelino Velez. E falando em trânsito, a Autoban iniciou as obras na rodovia dos Bandeirantes para ampliar o tráfego em Jundiaí, com investimentos de mais de 34 milhões de reais. Será construída uma faixa adicional entre os quilômetros 47 e 50, no sentido interior. A previsão é de 24 meses para a conclusão. Durante as obras, a quantidade atual de faixas será mantida, com interdições apenas à noite e de forma rápida. Atualmente, o trecho recebe cerca de 49 mil veículos por dia e está com sinalização reforçada e monitoramento constante para garantir a segurança. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.